Paz, igreja, como tem passado. Estamos aí continuando falando sobre quem é Deus e falando mais especificamente sobre o que é Trindade. Nós falamos no último vídeo a respeito disso. Falamos também que a Trindade ela está em tudo e em todas as coisas, como por exemplo nós vemos a árvore, ela é constituída de raiz, tronco e folhas. Nós olhamos para a água no estado líquido, sólido e gasoso. Então, seja a Trindade ela está em todos os lugares. E assim como eu falei na última aula, o que significa trindade, se você for procurar trindade no Antigo Testamento, na Bíblia como um todo, você não vai conseguir encontrar. Porque não existe a palavra trindade. Mas o significado da palavra trindade significa três em unidade. Então, ou seja, são três agindo em um só. Então, quando nós falamos o que é trindade, são três pessoas, é um Deus existindo em três pessoas, e quando nós estamos falando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós, no último vídeo, falamos sobre como isso aparece no Antigo Testamento, desde Gênesis, e isso decorre durante toda a Bíblia, dizendo tão principalmente em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E falamos no último vídeo como isso, como esse foi um resultado, como existe a trindade nesse texto, que não era anjos nem ser humano, mas sim o próprio Cristo ali existente. Então Deus estava olhando para Jesus e Espírito Santo e criando o ser humano. Falamos também sobre como está existente no Salmo 110, falando o Senhor disse ao meu Senhor, um salmo a respeito de Davi, e chegamos à conclusão ali, através dos textos, dizendo que era Deus Pai dizendo a Deus Filho, então, ou seja, uma trindade, existia um relacionamento entre os dois. Mas agora, como isso culmina no Novo Testamento? Como isso fica claro para nós no Novo Testamento, e eu quero deixar isso claro para você hoje, amém? Vamos começar lendo um texto. Mateus 3,16 diz: Eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E isso é interessante, porque agora nós temos uma imagem linda demais. Porque nós temos Deus Pai, que está nos céus, falando sobre Deus Filho que está na terra, sendo batizado pelo Deus Espírito Santo. Então, ou seja, são três pessoas que estavam subsistindo entre eles, existindo entre eles em profundo relacionamento. Então, esse texto já mostra para nós que existe uma trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles não podem ser separados, mas ser uma pessoa em um só. E quando nós, por exemplo, olhamos para a ordem de Jesus, Jesus traz algo muito interessante para nós. Porque é o que Jesus vai dizer. Mateus 28:19. Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ou seja, já aqui Jesus está dizendo para nós que existe esse texto mostra para nós que existe uma trindade, um relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Irmãos, eu gosto muito também do que está em 1 Coríntios 12. Porque, olha só que interessante. 1 Coríntios 12, versículo 4 a 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua em todos. Então, se você reparar, no primeiro versículo está falando sobre que o Espírito é um. No segundo está falando que existe um só Senhor. E existe também no versículo 6 falando que existe somente um Deus que efetua todas as coisas. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, irmãos, quando se trata sobre Senhor, está falando sobre Cristo Jesus, o Senhor. Lembra do texto em que Jesus ele diz: não adorem a dois senhores. Ou seja, você não pode amar a Senhor Jesus e você também não consegue amar a Senhor a dinheiro, e ali a palavra é mamon, dinheiro. Então, ou seja, dinheiro pode ser o nosso Senhor, mas nós temos que mover o nosso coração em transformação para que Cristo Jesus seja o nosso Senhor. Então, ou seja, aonde aparece a palavra Senhor, está falando sobre quem é Jesus, está falando referindo a Jesus. E aqui no texto, irmãos, temos no versículo 4 dizendo que existe um Espírito. Há diferentes tipos de dons, mas um Espírito. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é um só.
Há diferentes formas de atuação, mas é Deus quem efetua em todos. Então, ou seja, o que ele está dizendo, que os nossos dons, aquilo que nós temos como dom, é efetuado por causa do Espírito. Existem vários tipos de ministérios, pastores, mestres, mas existe um só Senhor. Então, ou seja, eu não sou Senhor, Senhor Jesus é o nosso Senhor. E existe algo também, que tudo acontece através de Deus Pai, porque tudo vem através de Deus. Então, ou seja, esse texto mostra para nós que existe uma trindade, existe um relacionamento entre eles. Existem três pessoas, existe um Deus que existe em três pessoas de formas diferentes. Quando eu vou para 2 Coríntios 13 e 14, na verdade, no versículo, capítulo 2 Coríntios 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Então aqui tem o saudosismo de Paulo efetuando a bênção sobre o povo, assim como nós fazemos também em todo final de culto. Então que ele está dizendo que existe um Deus que existe em três pessoas. Então ele vai dizer: a graça do Senhor Jesus Cristo, então seja, Jesus é ligado à graça, ao favor imerecido, a sacrifício. O amor de Deus está falando sobre o amor de Deus Pai, assim como está em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então seja, Deus é conhecido como Deus do amor. E existe também o Espírito Santo que está conosco todos os dias. E isso é interessante porque nós precisamos entender isso. Quando nós olhamos para esse texto, não está falando só sobre uma bênção espiritual para o povo, mas ele está falando também de como nós devemos ser. Nós precisamos ter o amor, nós precisamos ser gracioso e nós também precisamos ter comunhão. E como nós conseguimos tudo isso? Olhando para o Deus de amor, olhando para o Jesus da graça e olhando também para o Espírito Santo da comunhão. Então, se em você não existe o amor, se você não existe perdão através da graça, se você não existe comunhão através do Espírito Santo, é porque você ainda não entendeu o relacionamento da Trindade em você. Então, todas as vezes que nós olhamos para isso, entendemos que Jesus é o nosso Senhor através da graça, que Deus ele é Deus de amor e que o Espírito Santo está em nós através da comunhão. Eu consigo exercer isso com o meu próximo, com a minha igreja, com aquilo que é o corpo de Cristo Jesus. Então, quais são as características de um cristão? Graça, amor e comunhão. Tudo isso existindo em Deus é onde nós podemos aprender. E quando nós também, querendo encerrar com você, Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6, diz: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, irmãos, o que o texto está dizendo para nós é que existe um Espírito Santo. Não existe outro Espírito. O Espírito Santo está em nós. Existe só um Senhor. E quando fala Senhor, fala a respeito de Jesus. E há só um Deus e Pai de todas as coisas. Então todos esses versículos, irmãos, reunidos, está falando sobre a Trindade de Deus, como esse Deus existe em um só, assim como esse Deus existe em relacionamento. Então, irmãos, a Trindade ela é verdadeira e ela existe, mas não só isso, a Trindade existe para nos ensinar. A Trindade existe para nos ensinar que existe só um Espírito, que é um só Senhor e há um Pai de todas as coisas. A Trindade existe para nos ensinar também, irmãos, a respeito do amor, o amor de Deus que entregou o seu Filho. Existe também para nos ensinar sobre a graça de Jesus, que é morrer uns pelos outros. Vem para nos ensinar também, irmãos, através da comunhão, que através do Espírito Santo, que transforma o meu coração, me faz assim ter comunhão, tanto com o Pai, assim como também com o meu irmão. Então, seja, irmãos, essa é a Trindade de Deus. Falaremos mais a respeito disso no próximo vídeo, mas que Deus continue abençoando vocês. Isso foi a Trindade no Antigo Testamento, a Trindade no Novo Testamento, e agora nós vamos falar sobre as pessoas. Pessoa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe vocês.